Olá, mulheres da vida real. Nós estamos aqui, psicólogas da vida real. Esse projeto começou, né, meninas? Graças a Deus, né? Estamos aqui nós quatro. Esse projeto nasceu nos nossos corações, mas ao mesmo tempo a gente já vem conversando sobre ter conversas, né? Nasceram dos nossos cafés, na realidade, né? Cafés. Nós quatro nos conhecemos numa associação empresarial e nesse período a gente participou de alguns eventos juntas, da associação, e dentro desse período a gente ficou um tempinho, né? Sem se falar, sem se conhecer, e nesse ano de 2025 nós nos encontramos, né? E começamos a nos reconectar. Uhum. Eu vou pedir para que as meninas falem um pouquinho sobre elas, mas qual que é o objetivo hoje da psicóloga da vida real? O nosso objetivo hoje é a gente falar dos nossos dilemas, das nossas angústias, das coisas que a gente vê muitas vezes na teoria e que não é tão na prática. E a gente sabe que na nossa vida real, não somente como profissional, mas também como mulheres, né, enfrentando cada uma o seu dilema. Então, dentro das nossas conversas, dos nossos cafés, a gente sempre está aí desfrutando de vários elementos sobre transformações, propósitos, como ser mulher, cada uma na sua faixa etária. E eu vou passar a palavra para Mila, se apresentar, né, Mila? Contar um pouquinho sobre a tua história e depois eu me apresento. Obrigada, Ju. Obrigada a todas vocês que nos assistem. Mulheres da vida real. Nós, mulheres também da vida real, psicólogas, nos reencontramos este ano e nos nossos cafés entendemos que a amizade é um dos pilares muito importantes da nossa vida. A amizade entre mulheres, elas sustentam muitas das nossas dores. E sou prova disso, né, com essas 3 amigas que a gente se ajuda mutuamente e se apoia. Então, a gente quer muito compartilhar com vocês da nossa experiência de vida, da nossa experiência profissional, da nossa experiência como psicólogas e poder trazer reflexões e, se puder, ajudar, né? Quanto mais mulheres a viver melhor, mais felizes e mais saudáveis. E se tiverem a oportunidade de encontrar pessoas como nós nos encontramos, eu acredito que a vida é muito mais leve. Sou Mila Cabreira, sou CEO da Criativas Marketing Estratégico, mentora de negócios e de desenvolvimento pessoal. Moro aqui em Balneário Camboriú já há 6 anos, onde encontrei essas maravilhosas, uma cidade que me acolheu, onde eu tenho muitas amizades. E agora, para seguir, então, vamos convidar a Eliana. Então, meninas, um prazer estar com vocês aqui hoje. Assim, eu sinto que realmente o nosso tempo, né, que a gente foi, né, conversando nesses cafés maravilhosos, a gente falou muito de vínculos, né, falou do tempo de cada uma, né, do tempo dos outros, e como a gente consegue, né, ir se ajudando, né, e entendendo o tempo, né, porque essa questão de tempo é muito, às vezes, complexa para as pessoas. Mas hoje conseguimos nos reunir, estou muito feliz, né, meu nome é Eliana Silfi. Eu sou empresária há 30 anos, sou psicóloga clínica gestáltica. E realmente, assim, como a Mila falou, e aqui a Ju, né? Logo aqui a Alcina também. Nosso propósito é realmente poder ajudar as mulheres a entender que às vezes a gente vai acontecendo situações na vida da gente que vai levando a caminhos que às vezes a gente não entende muito bem, mas o propósito está ali, né? É aquele propósito que está na nossa frente e se abre de repente, né? Então, assim, muito feliz de estar com vocês aqui. Então, vou passar a palavra para a Alcina. Gratidão, muito obrigada pelo convite. E as 2 amigas, né, tiveram essa ideia aí, a Ju e a Mila, e nos trouxeram novamente aqui. O propósito foi indo, né? Foi costurando, né, bem feminino. E foi algo que foi acontecendo, né, nos cafés, como vocês falaram, essa reconexão, esse momento assim de relaxar, de falar da gente, de falar das questões de cada uma e ter o olhar de cada uma ao seu modo, dentro da sua abordagem profissional, mas sempre com aquele olhar humano, aquele olhar da vida real, que tanto é que é psicólogas da vida real, né? E esse momento assim de estar com vocês, né, já foi trazendo assim não só a questão prática da visão de cada uma, mas o olhar intuitivo
né? Quando a gente trazia assim impressões, a sensação, olha, eu acho que é tal coisa, eu estou sentindo isso em relação ao que tu falaste, eu sonhei contigo, né? Tive esse sonho. Então são questões assim que fiz isso, isso tem a ver com aquilo que eu também estou vivendo. Então isso tudo nos aproxima e eu creio que pode estar ajudando aí vocês que estão aí nos assistindo, né? Porque nós buscamos na faculdade, né, técnicas, estudos para ajudar outras pessoas. Só que quando a gente se depara com a vida real das nossas vidas, né, vê que assim, bom, isso aqui na técnica não tô, né, não tá batendo, tá incoerente, aí você começa a se cobrar, né, e aí começa a ver assim, não, existe algo aí. O que eu preciso olhar? O que a minha visão traz? E eu sou a Alcina Antunes, psicóloga há 26 anos, trabalho com a visão sistêmica, transpessoal, e olha esse todo, né? E não tem como negar a nossa história familiar. Então, muitas vezes, aquilo que a gente quer viver, eu programei para viver dessa forma. E aí eu encontro vocês, cada uma com a sua forma de ver, com pontos diferentes do que eu vejo. E aí eu olho para as minhas ancestrais e vejo assim, olha, parece que eu estou vendo cada uma aqui me apoiando, né? Então, é muito bonito, muito bom estar aqui. Bom. Então, assim, eu queria também apresentar a Ju, que ela não se apresentou ainda. Então, Sim. Ju, fala por você. Bom, falar um pouquinho, né? Eu sou a Juliana, sou mãe de 2, né? Da Júlia e do Gael, sou casada e sou empresária, né? Acabei indo para a área organizacional, também formada, né? Tenho uma empresa, Competência RH, e sempre fui apaixonada por pessoas, né? A gente sempre sentava e sempre, quando a gente se encontrava, a gente sempre conversa, né, sobre os dilemas humanos. Então, apesar de eu estar numa área de RH com consultoria, eu sempre amei a parte de desenvolvimento pessoal. Nunca cheguei a atuar diretamente, mas só na gestão. E quando a gente tem essas amigas, né, que a gente encontra, a gente começa a devagar aí sobre os dilemas humanos, né? E nasceu esse propósito, né? E eu acho que o primeiro ponto a gente poderia falar sobre propósito, né? A palavra, né? A gente sabe que muita coisa é falada por aí, teve um período aí, né? Que o propósito foi uma palavra muito utilizada até para os meios de rebranding, de branding, de marketing, e vem hoje, né? E hoje alguns lidam de uma forma muito profissional e técnica, e a gente também olha, pelo menos eu costumo olhar para o propósito como algo que faça sentido para mim, para eu poder estar naquele lugar e transformar aquele ambiente de alguma forma, né? E a ideia da gente estar falando hoje é sobre alguns processos de transformações e sobre o propósito, né? Qual que é o nosso propósito aqui? Então, a gente se uniu, né? Estamos aqui e a ideia é que a gente continue, como a Alcina falou, né? Desde o nosso primeiro encontro, a gente foi tecendo, né? Uma colcha, né? Algo assim. E foi tecendo isso e foi sendo construído. A gente teve as crises nossas, né? Cada uma com um processo. E eu acho que isso já é um propósito, né? E Justamente, propósito para mim, assim, às vezes a gente se pergunta se esse propósito você já tem muito claro, né? Ou assim, ai, tu que tem propósito, senão não vou viver, ou se não tem propósito, né? E até ontem com a Mira, falando um pouquinho, né, no marketing de assinatura, né, que a gente está fazendo juntas, eu fiquei refletindo sobre essa questão de como eu fui me construindo, porque às vezes você tem um desafio, que é teu propósito, você não sabe que é teu propósito, né? E esse desafio vai te levando e você vai construindo até um dia você assim, nossa, tudo que eu construí era meu propósito e continua sendo meu propósito. Então, assim, cada uma vai ter uma experiência, eu estava falando isso, né, sobre como eu tenho uma pousada, então, assim, na nossa família, né, foi crescendo de uma forma muito orgânica e isso foi me levando a demonstrando que às vezes você não começa as coisas com uma coisa muito, é aquilo, eu vou crescer dessa forma. A vida, as experiências, as demandas da vida cotidiana e da vida real vão te colocando em situações que você tem que, né, se aprimorar e deixar esse propósito mais claro. Até um dia você diz, nossa, isso é meu propósito, e eu não sabia. E agora você olha com muito carinho para aquilo também, né? Então, assim, não sei, Mira, se você concorda, mas assim, a gente estava falando concordo ontem, né? E acredito que o propósito é muito mais simples do que a gente imagina e do que a gente trata no cotidiano, né? Eu percebo as pessoas buscando um propósito.
Sim. e Significado, um né? significado e deixando a vida passar. Exato. O propósito maior é a vida. Uhum. E fazer dessa vida uma vida bem vivida, né? Alinhado aos nossos valores, buscando a realização, sem passar por cima, né, de ninguém, buscando essa conexão, essas amizades. E quando começou muito essa função do propósito, tem que achar um propósito, eu pensei, o que é propósito? E eu lembrei quando eu era criança. Fui buscar na minha vida de quando a minha mãe dizia, mas tu fez isso de propósito, guria. A palavra estava lá. Você fez isso De propósito. É algo que a gente realmente Intencional. faz intencionando. Então, eu penso cada vez mais, e a maturidade vem me trazendo isso, que a vida tem que estar no flow. Sim. E quando a gente entra em flow, né, que é o fluxo, deixa a vida entrar no fluxo, o propósito, fluir, né? ele aparece no nosso dia a dia, no nosso trabalho, nas nossas relações. E Alcina, conta para nós sobre o teu propósito. Esse é um processo, né, que eu venho há muito tempo, desde a faculdade, buscando, né, trabalhar com famílias, com crianças, com mulheres, mas veio há um bom tempo atrás, me aparecer, bem como tu falaste, vai se direcionando, vai aparecendo, porque tu tem uma essência ali, e que foram aparecendo casais, né? E eu fui me perguntando, eu quero trabalhar com mulheres, e por que vieram casais, Então, tá né? A vida real vai te colocar A vida real. E aí, outras propostas. Analisando, assim como disse a Mila, eu fui buscar lá na família, lá nas minhas ancestrais, o que aconteceu lá atrás, né? Muitas mudanças aconteceram quando a minha avó, há 70 anos atrás, separou. Foi a primeira mulher da família a separar. Então ali, eram apaixonados, né? Mas foram conflitos. Então ali tu vê assim, então o que inconscientemente eu estava querendo, né? O que está aparecendo para eu olhar diferente? Os casais, né? O que eu busquei na psicologia? E assim vai, as famílias, na minha família, foi necessário, como eu também separei, eu fui buscar o olhar, como lidar com isso. Foi uma realidade, né? Psicólogas da vida real. Então foi uma realidade. Então como lidar com isso? Naquele momento lá atrás, como é que reagiram? Houve separação, né? Um contra o outro, a família, né? Separou. E aí, nesse momento, eu vejo assim, não, é hora tem filhos, hora de conciliar, hora de conciliação, né, hora de ser, da maturidade. E aí vem a questão da realidade. Bom, então isso que é vivenciar uma teoria, a teoria do amor, a teoria de viver algo, né, construtivo. O que dá para fazer aqui? Dando limite, se posicionando, mas também, né, em prol do maior. E aí eu vejo assim que realmente o meu propósito foi a maternidade. Dentro da psicologia tem a questão do olhar para essa mulher integral, né? Que aí eu fui olhar para a mulher, mas para minha vida foi ficar como mãe, porque há muito tempo eu aprendi que a mulher tem que sair para trabalhar, tem que sair como a minha avó saiu, então tinha esse conflito. E aí eu sempre trago para as gurias, né? Ai, parece que quando eu tô só trabalhando, deixando a família de lado, e aí vai buscando, enfim. Então o propósito foi ser mãe e ao mesmo tempo trazer essa experiência, esse trabalho bem feito, né? Do dia a dia, de estar presente, como a Mila colocou ali no hoje, e poder trazer isso para o trabalho, para o crescimento da mulher, né? Mesmo com dificuldades é possível. Certo. A Helena falou algo que tu estava falando, né, da tua experiência, de como as coisas foram acontecendo e pegando a fala de cada uma, né, é no fluxo mesmo, né, é caminhando, é experimentando, né, a gente tem a teoria, né, de que o propósito é aquela palavra, né, mas como tu falou, vem a gestação, às vezes vem um relacionamento, vem algo e a gente sai daquele fluxo do que a gente idealizou, Sim. né, talvez profissionalmente. E aí a vida real nos traz, né, uma maternidade, sei lá, um relacionamento que não deu certo, ou algo que a gente acreditava, e parece que a gente sai daquele fluxo do propósito, né. E eu acho que o que a Mila falou também é muito válido, assim, no sentido de o propósito é a vida real, é a gente viver o dia a dia mesmo, né. Porque, lógico, a gente ter a nossa área de formação, como a gente tem, né, eu sempre briguei muito com a área da psicologia, porque eu nunca gostei de ser reconhecida como a psicóloga. Então, por muito tempo, eu vivi uma crise existencial dentro da minha profissão. E eu sempre desassociar, e principalmente como eu trabalho na área de RH,
Eu nunca gostei de terninho, hoje eu vivo de terninho, né? Então eu fui aprendendo a estar nesse lugar que não eram as coisas ou a forma como eu estava. Então, à medida que eu fui sendo, que nós vamos sendo transformadas, a gente vai olhando. Até que aquele terno não é tão ruim, até que aquela Exato, camisa não é tão ruim, exato. porque eu não sou aquela camisa e eu não sou aquele terno, né? Até que, de repente, quando tu tá no processo da maternidade, né? Que daí vem te tira do propósito, do que tu achava que era a tua vida profissional ou E um você fica só papel. com roupas pretas e paninho. É, e E não cabelo tem de coque, e aí cheiro de leite, então, e você fica, tá, e qual que é o propósito agora? Como que é? Porque daí você some, É. né? Some desse processo. Então, eu acho assim que aí você volta, né? Até essa semana eu tava rindo com a minha funcionária que tá voltando agora, do bebezinho dela, pequenininho. E ela assim, meu Deus do céu, que dificuldade que é. E a neném tem 5 meses. Eu brinquei pra ela assim, ó, vou te explicar uma coisa sobre a maternidade, que é 99% da criança e 1%, né, nosso, pra não falar outro nome. Então, à medida que eles crescem, a porcentagem tua aumenta e você começa a olhar pra você, mas você olha pra você e você não é mais aquela pessoa, né? Sim. E aí você tem que começar a olhar para as roupas novas, porque as transformações vão vindo. E eu acho que a palavra propósito, ela tá muito conectada, né, com o que a gente tem falado, né, falou aqui, assim, sobre se transformar, sobre olhar para o nosso caminhar, sobre entender que talvez o terninho, a roupa formal, não vai me dizer, porque as pessoas olham pra gente pelo que a gente veste, Sim, né? hoje em dia, né, mais, né, questão de status e tudo mais, Uhum. mas eu lembro que quando eu cheguei aqui no Brasil, há 30 anos atrás, eu olhava as roupas e era uma coisa muito diferente do que eu usava, né, Imagino. então assim, eu achava, como que usa assim ou assim? E aí eu tive que quebrar meus paradigmas e sair da minha cultura e aprender uma outra, então isso também me ensinou muito em poder abrir minha mente e poder estar aberto a outros conceitos, né? Por exemplo, aqui eu achava assim, nossa, o pessoal coloca um biquíni super à vontade, está tudo super legal, assim, e porque é um lugar de praia e tudo mais. Eu morava em um lugar de montanha, né? Então, assim, Imagina. tudo me parecia mais autêntico, mais à vontade, mais real, né? E isso foi me encantando. E era uma pessoa mais tímida, eu não era de falar muito, não era de me relacionar muito com pessoas. Mas aqui, nessas transformações que você fala, assim, dos desafios, obstáculos, novo idioma, novo país, novas comidas, novas pessoas, eu fui me construindo e falando assim, mas eu, assim, gosto de conversar quando me sinto à vontade, mas não eu sou de falar com todo mundo. Hoje, eu consigo me conectar de várias formas. Mas se isso não era meu, assim, de uma forma, assim, ela sempre se relaciona com as pessoas, eu fui construindo isso. Uhum. E hoje eu adoro. Eu adoro fazer isso. Eu gosto de conversar. Eu estive de viagem agora também. Conheci pessoas maravilhosas na viagem, assim, de uma forma muito espontânea. Então, assim, quantas coisas, eu pergunto, né, para as pessoas que estão assistindo, quantas coisas e habilidades, capacidades, né, virtudes que você tem guardado, potenciais, e você ainda não enxergou ou não conseguiu ver. Então, quando vê alguma coisa meio de obstáculo, eu acho que é o momento de a gente se desafiar e poder descobrir aquilo que está dentro, guardadinho, a gente tem às vezes até medo de colocar para fora, né? Então, assim, tem que se arriscar. Eu acho que isso é uma coisa importante para a gente, né, também falar. Às vezes a pessoa não, é mais seguro, é mais assim. Mas se a gente não arriscar, se a gente não acreditar, se a gente não, né, não colocar essa garra, a gente não consegue. Né? Então, assim, às vezes a pessoa fala, ai, você teve sucesso, você isso. Mas foi muito, assim, essa perseverança, essa garra, que eu, né, fazia de forma natural, porque eu achava que era o melhor nesse momento, né? E foi, não me arrependo disso. Acho que eu não consigo ver a vida como um sacrifício, né? Por mais que eu tenha feito alguns sacrifícios. Sim. Entende? Assim, eu consigo entender que esse momento eu tinha que passar por aquilo. Né? Então, quando você fala dos propósitos e os desafios, parte do propósito são aqueles obstáculos. Que constrói, né? Para construir aquele propósito. Sim. Os obstáculos nos fortalecem, Nos né? fortalecem. Nos mostram a verdadeira capacidade que a gente tem. Exatamente. Às vezes a gente acredita que não pode. E quando vem, né, um obstáculo, e ele pode ser o tamanho que for, né? A gente encontra forças que a gente nem sabe de onde, mas a gente supera. E o melhor disso, a gente sai diferente. A gente se transforma. A gente fica mais resiliente.
E eu já passei por milhares de obstáculos na minha vida e muitas vezes me boicotei e parece que às vezes até a gente tá puxando os obstáculos, né? De novo. Pra voltar pro processo. Sim. De Aquela história do padrão antigo, outra vez naquele padrão, né? Mas sabe o que eu acho mais lindo na vida e que eu percebo? Que cada vez eu supero o obstáculo com mais facilidade e mais rapidez. Uhum. Porque eu já tenho musculatura, já tenho mentalidade, já Uhum. tenho mais conhecimento, mais habilidade, mais permissão. Eu acho que também o que tu traz, Eliana, eu trago muito assim, da gente se permitir Sim. arriscar. Uhum. De a gente se permitir entrar no fogo cruzado às vezes e mesmo que a gente às vezes não tenha toda a segurança e não acredita em todas as habilidades e capacidades, quando a gente se permite, quando a gente arrisca, quando a gente supera, a gente vai sendo cada vez mais autoconfiante, Uhum. né? E realizadas, né? Sim. Então E vai criando a musculatura. vai Sim. né? E é isso. E hoje estamos nos desafiando aqui Sim, também, Também, então também. muito bom assim poder crescer mais, se desenvolver mais e principalmente compartilhar Uhum. tudo que a gente tem de experiência, de conhecimento, de vida, de riqueza Uhum. com vocês que estão nos assistindo. Uhum. E aí, esse desafiar, né, no primeiro momento, assim, não quer dizer que vai ser algo que você já vai ver um resultado, né? Os Uhum. primeiros resultados, muitas vezes, vão ser aquela mistura de nervoso, uma autossabotagem, como você falou, Uhum. a questão de se autossabotar, né? O corpo começa a tremer, ai, não estou passando bem. Aí vem uma tosse, ou vem Uma tosse, uma né, dor de tosse. cabeça, uma situação, mas são coisas assim, bom, o que é isso quer me dizer, né? Como é que eu posso crescer nessa situação? Algo, Uhum. essa situação, né? Que a gente consiga olhar ela de uma forma maior. O que eu estou aprendendo com isso? Onde é que eu, sem se culpar, eu acho que não é por aí, mas onde é que eu lá atrás, né, eu pensava que ia viver algo diferente e estou de novo na mesma situação. Uhum. Então, a própria sistêmica, que é a forma como eu olho, abordo os meus trabalhos, né, fala sobre isso, né? O que eu estou repetindo para aprender ou para olhar alguém da minha família com um olhar diferente? Porque a gente fala muito em repetições de padrões, Sim. né? E Uhum. muitas vezes, ai, de novo esse problema, como tu disseste, de novo Uhum. essa questão para eu resolver. O que eu não aprendi ainda disso, sobre isso? Uhum. Né? Será que as pessoas falam em maldição? Ai, Uhum. será que é um karma, é uma maldição? E na verdade ainda é um ponto de vista. Uhum. O que eu preciso olhar para mim sobre isso? De que forma eu me vejo? Uhum. E onde é que eu aprendi a me ver dessa forma? Sim. Né? Eu Então, falei quando das você mulheres, falou, né? quando Da você falou família. ponto de vista, né? Eu me lembrei assim que eu estava falando com outra pessoa sobre isso, né? E na verdade assim, a vista do ponto, Uhum. né? Que é o que mais às vezes temos dificuldades também, né? Trocar essas perspectivas, né? Então sempre na mesma vista do ponto, sempre não, né? No ponto de vista, não, é a vista do ponto também. A gente tentar, né? De forma integrativa ver os dois lados, Sim. os de Botar o cima, os de jeito, né? baixo, né? De todos os Uhum. lugares. Então assim, quando eu falo em Gestalt, por isso que quando eu trago essa questão mais de todos os lugares, né? As partes fazem parte de um todo. E isso sempre me chamou a atenção, por isso que eu escolhi a Gestalt, porque como que todas as partes fazem parte de um todo, né? E isso foi me deixando mais, assim, com mais conhecimento, mas de como eu poder lidar com todas as partes de um ser humano, Uhum. né? Porque nós somos muitas partes, né? Não somos só uma dor de cabeça, não somos só uma depressão, não somos só o mãe, o irmão, o filha, somos um todo, né? Então temos vários papéis e várias características. Então, como poder lidar com tudo isso? E essa questão da integração foi me levando a estudar mais, né, sobre essa questão de como poder estar fluindo, né, no flow, né, puxa, tá doendo, mas também vamos trabalhar o corpo também, quando eu estava falando da dança, né, que é maravilhosa, assim, eu acho maravilhoso. maravilhosa a dança, é uma coisa que me traz muita conexão Uhum. entre a mente e o corpo, né, e poder trabalhar essa parte espiritual também, é como que tudo vai, né, andando junto. E aí eu consegui entender, quando eu fui me trabalhando em todas essas partes, como o flow fica um pouco mais
digamos, não quero falar assim fácil, mas próximo de você alcançar, ou de sentir, no caso, né? Então, pessoal, vocês têm que se desafiar. Tem que dançar, tem que cantar, tem que pintar, tem que ir para as artes, tem que, né, poder estar, tem que escrever. Sim. Escrever maravilhoso. Ela escreve quase, mas já tem um livro quase pronto, né? Quase. Então. Quase, logo sairá. Tá um parto. Logo. Tá um parto esse livro, uma hora sai. Então, é isso que a gente, às vezes, nunca imaginei escrever um livro. Nunca. Então, essas questões que você falou, Mila, de se permitir. A Alcina falou da ancestralidade. Eu acho super legal essa questão da família. Tudo isso faz com que você resgate a tua identidade. Sim. E também separar o que você não gosta. Isso não gostei, aquilo não queria, Sim. mas quem sou eu, né? Aquela famosa pergunta que a gente, né, sempre fala na questão da psicologia. Quem sou eu? Quem sou eu? Eu não sei como que eu vou falar isso, né? As pessoas geralmente ficam muito difíceis assim para falar. Mas quem você é com todas essas partes que você tem, né? E que pode mudar. E que pode mudar. Não nasci assim. Não é síndrome. Nasci assim, não preciso seguir assim. Exatamente. Então, a flexibilidade, né? Flexibilizar. Palavra também. que eu amo. A gente, né? Eu digo a gente, né? Eu sou rígida, né? Tenho uma característica, né? De querer as coisas do meu jeito, sistemática, metódica. E eu venho aprendendo e assim, depois dos 40 ficou mais fácil ainda. Poder se flexibilizar, se julgar menos, se aceitar do jeito que a gente é. E ter um olhar de gentileza para si mesma. Isso. Um olhar de perdão, auto-perdão, de poder observar o dia a dia, o que eu posso melhorar, mas o que eu fiz de bom. Chegar ao final do dia e poder dizer, como eu digo, estou certa aqui, convicta de que dei o meu melhor no meu dia. E isso é muito gostoso, é libertador, traz muita paz e muita força para seguir o próximo dia, né? Exatamente. Que é um novo dia pronto para a gente reescrever a nossa história. E é o transformar, né? Tudo que a gente está falando sai nessa questão do transformar. E o transformar, ele só acontece porque a gente tem a colisão e rompe, né? E a colisão, acho que ela acontece na medida que a gente vai se permitindo, como tu falou, né? Os padrões mentais, né? Sim. Às vezes tu tem um problema de dizer não, vamos botar aí, né? E aí você vai tendo, parece que o universo, né? A vida vai te mandando várias situações para você romper aquilo. Que é o remédio, né? O remédio ruim. E o remédio ruim. E você desvia do remédio, gospe fora, não faz o que tem que ser feito, né? E na realidade ali tá a transformação, né? E às vezes a colisão é numa emoção, né? E até o que a Liana falou sobre a parte da criatividade, né? Estimular. Eu gosto de pintar tela também, que eu comecei a descobrir depois de mais madura, né? Porque agora eu estou, semana que vem, entrando na casa dos 40, né? Então eu comecei a entender. E uma coisa que me ajuda muito a me reconectar é corrida. Eu adoro correr. Porque eu chego numa exaustão. Porque eu sou, né, como a Mila falou, e é muito bom, Mila, a gente caminhar com pessoas que são mais organizadas, porque eu não sei, eu sou bem desorganizada, então, quando eu tenho pessoas assim, eu já sei para onde eu recorro. Né, no grupo a gente sempre fala, Mila, você faz, Mila, você faz. E eu fico, meu Deus, eu também tenho que aprender a ser assim, mas quando a gente tem alguém assim no grupo, nas relações, a gente consegue se apoiar, né? Cada uma vai e entender que, tipo assim, ela pode atender essa demanda, mas a gente também tem a troca, porque a gente também aprende, né? Então, às vezes a corrida é um processo que me ajuda muito a me reconectar, porque eu tenho que ter uma exaustão da minha ansiedade, né? Então, como, né, nunca cheguei a tomar nenhuma medicação, mas eu sempre busco alternativas de criatividade, de coisas para que a escrita é uma coisa que me ajuda muito, porque eu consigo expressar. Então, nos meus processos de colisão e de rompimento para transformação, a gente tem que enfrentar de frente o problema, né? Tomar um remédio ruim, né? E dizer, dá esse negócio de uma vez, e que, como vocês, né, já estão mais maduras, né? Eu estou entrando na maturidade, e algumas coisas falam, né? Que as teorias dizem, né? Que a gente vai se tornando mais madura na idade, mas às vezes também não é necessariamente assim, né? Mas eu acho que é um ato da gente se permitir se transformar,
né? E que talvez aquele propósito que a gente tinha lá no início da nossa formação ou da nossa vida, ele vai sendo transformado pela vida real e vai nos trazendo para um lugar novo, né? Que talvez está na colisão, né? Sim. Porque está na transformação e ele precisa romper. Precisa romper para uma nova fase, né? Que nem o Roger fala da zona de... ele precisa ter aquele caos, né? A teoria organismo que ele precisa ter um caos. A natureza, ela tem um caos. Para que exista o caos. Então, vai ficar tudo ruim mesmo. Sim. Para que venha para fora e para que você diga, uau, tá ruim, agora eu já sei e agora eu posso me transformar. Então, a gente vai... tecendo isso, né, com a nossa história, com o nosso, não sei se vai fazendo sentido, mas com a nossa história, com o nosso caminhar, e a gente vai construindo essas caixinhas novas, né, da vida real, né, para a vida, digamos, quadradinha, que pede lá a roupinha alinhada, um negócio pronto, formal, a formalidade, mas eu não sou aquilo. Né? Eu sou aquela pessoa que, sei lá, tá lá correndo, tá uma hora pintando, tá uma hora cozinhando. Digamos, você né? não perde a essência. Isso, que então, é descobrir, assim, pode né? ter o terninho e tal, mas você não perde a essência. Você né? também é aquilo. Sim. Não é só aquilo ali. E acredito, eu uso né, o terninho como uma figura, né? que pra gente... esse momento que a gente vive de grande exposição faz com que a gente às vezes se veja só com o que tá aparecendo lá no Instagram. E a gente é muito mais. Ali a gente mostra um pouquinho da nossa vida, algo que a gente pode mostrar, né? Porque tem muita coisa que tá, às vezes, bem escondida lá na caixinha dentro do guarda-roupa. E se permitir olhar para aquela caixinha que está escondida lá dentro do guarda-roupa é muita coragem. E eu acredito que muitas de vocês fazem isso todos os dias e às vezes não percebem. Ficam lá rolando feed de Instagram e olhando pro terninho, pro batom vermelho, né? Rolando moinho, digo. Me Vai rolando moinho. O batom vermelho. Né? Então, a gente é muito mais. A gente, eu sou muito mais do que aquela que vocês veem no Instagram. Sou aquela que adora sentar na praia e eu digo que eu não preciso de nada mais do que um livro, uma cadeira de praia e uma taça de vinho. Um pezinho na areia. É isso aí. Não, e é interessante porque quando tu falaste do caos, né? E a Mila falou na caixinha de costura. Eu tenho uma caixinha de costura dentro do meu guarda-roupa. De costura. A caixinha que eu ganhei do meu avô. E essa questão do caos, né? O caos, tu estava falando no caos, eu já estava pensando no caos. A gente acha que o caos é bagunça, que é ruim. E a organização do ser humano não é a mesma organização de Deus. Né? Porque a gente fala da organização do quadradinho, e aí tu organiza, tu planeja tudo. Ah, porque eu vou casar, porque eu vou me formar, eu vou cuidar dos outros. Só que aí a gente volta para onde? Para cá. Tem que olhar aqui o caos, pega o fio da meada, aquilo que tu já organizou, tu consegue olhar e encarar, e também, né, assim, o trabalho que chega para ti. Que a palavra caos me trouxe assim, a sensação de o que é caos para mim não é caos para o outro. Às vezes a gente está num copinho de água se afogando e o outro diz assim, não, mas isso não é nada. Isso é simples. Isso é simples. E você diz, como? Né? Então, assim, essa percepção, né, e os olhares tão diferentes, é isso que faz o ser humano se construir. Né? E se buscar naquela identidade, né, da qual a gente falou de, bom, eu quero ser assim como minha mãe e meu pai, mas também não quero essa parte de minha mãe e meu pai, né? Então, assim, se construindo, se reconhecendo, né? E como é importante poder estar consciente dos atos, né? Eu acho que isso é importante, ter essa consciência que traz amadurecimento, né? E buscar nessa consciência aqueles detalhes que vão te construindo, né? Então, assim, o que eu gosto de manhã cedo? Né? Que ela falou, eu gosto da praia, eu gosto... O que eu gosto no café da manhã? Aquelas perguntas pequenas do dia a dia, né? Da realidade. Então, quando ela falou, quem sou eu? Né? Vocês são muito mais do que aparece no History, são muito mais. Claro, com certeza, acho que todas as pessoas, né, são mais. Hoje em dia o History deixou a pessoa mais, né, aquela coisa mais superficial, enfim. Mais produzida. Mais reduzida, exatamente. Mas acredito que nós aqui nesse propósito é poder trazer esse outro lado, né, do ser humano, né? Mais leve, né? Não, é aquilo, sim, ok. Ai, para mim é um problema. Não, para mim não é tanto, tem uma solução. Mas então, poder olhar que não tudo que a gente pensa é exatamente uma verdade.
né? Pode ser uma verdade em certo momento da tua vida, mas estar aberto a que pode ser mudar. Ou não, Sim. porque continua sendo bom para você. Então, discernir até onde é bom, até onde é ruim, né? Até onde eu vou mudar ou não, né? Mas o mais importante é estar aberto, né? Eu acredito que isso é o mais, né? Aquele estar do open mind, né? Estar um pouquinho mais conectado, né? Aquela história do mindfulness, né? Que todo mundo fala, Sim. mindfulness. O que é aquilo? O agora, né? Estar atento, né? Prestar atenção às coisas que estão no teu redor, né? E hoje em dia, né, eu acho que é um desafio muito grande, sobretudo, assim, juventude, né, que a gente fala, sempre fala, a gente lembrava outro dia falando com quando eu falava, minha avó já não está mais aqui, mas assim, no meu tempo era dessa forma. Meu tempo. E hoje, a gente, nossa, Meu nós já tempo, estamos estamos falando dizendo isso. né? Pra minha No meu filha. tempo, eu me pergunto, né, o que era pior, o que era melhor? Não sei, gente. Eu tenho minhas perguntas ainda, assim, o que era melhor para mim nos meus 20, o que hoje é legal hoje nos 20 de uma pessoa. Hoje eu me pergunto, será que eu tô com um conceito muito fechado do que eu fui com 20? E que eu não aceito aquilo que está com 20 hoje, né, na atualidade? Ou será que eu tenho que abrir meu leque, né, para a juventude e entender que tem um outro olhar, né? Então, eu acredito que hoje psicólogos, famílias, né, temos que aprender, né, com as novas formas. Que você pode estar ou não de acordo, mas o importante é você saber que estão ali. E tem que aceitar isso de alguma forma para ter Aceitação. uma boa convivência na sociedade. Né? O respeito, né? A questão de poder estar aqui, eu não penso igual. Ok, tudo certo, está tudo bem. Eu acho que isso é muito importante nos dias de hoje, né? Poder conversar, poder ter o diálogo, poder ter essa diferença. Eu sempre na minha empresa falo isso, as diferenças somam. Eu não quero pessoas iguais. Eu não quero tudo Eliana aqui. Eu não quero isso. Eu quero que as pessoas sejam diferentes, me coloquem propostas diferentes, né, para a gente poder agilizar nossa mente. Isso é muito bom, porque é Não nessa é? diferença que a fricção, né, Exato. acontece e vai fazendo com que a gente, ela pensa assim, ela vive dessa forma, como é que a Ju vive, como é que a Nina vive. Isso vai nos trazendo um crescimento e tu abre uma nova trilha mental, né? Exato. Uma nova trilha neurológica ali. E eu acho agir. bacana isso, porque o que nos conectou foi exatamente isso. As nossas diferenças. Sim. E a capacidade que a gente tem e a construção, na verdade, da nossa relação, ela é muito pautada nisso, né? Onde cada uma traz a sua visão e respeita a visão da outra. Exato. Né? De diversas formas, sobre os diversos assuntos que a gente toca, sobre as nossas vidas, sobre os nossos negócios, sobre o cotidiano. Então, eu acho que o mais legal, assim, do nosso trabalho aqui juntas, né, desse propósito, porque é um propósito que a gente também, não precisamos ter um propósito na vida, né, mais um propósito de estar aqui conversando sobre a vida real, sobre os desafios, sobre as conquistas e poder, de certa forma, também superar mais alguns dos nossos desafios que a gente tem durante todo o dia, né. Assim, as ações, né, Mila? Eu acho que ir para ação, né? Tem vezes que a gente, as mulheres, né, geralmente somos mais reflexivas, no geral a gente se pergunta muitas coisas, né? Temos amigas para conversar, para que você, né, para poder estar acessando esse lado mais reflexivo. Mas isso me leva às vezes um pouco a sentir que essa reflexão nos deixa um pouco paradas. E aí é onde eu me pego. Eu digo, Eliana, estás pensando demais. Muito ar. Demais. Muito ar. Vai na prática. Vai pra E terra. eu preciso, eu sou terra, então assim, eu preciso ir para ação para eu me sentir coerente. E aí é onde eu consigo me sentir em paz. Quando eu digo, não, eu estou pensando, estou sentindo, estou fazendo, tá na conexão. Aí que eu sinto esse flow que você fala, Mila, assim. Eu acho que isso na minha experiência foi assim. E esse flow, quando às vezes eu tô com um paciente, eu falo assim, você está no flow ou não, né? Tá. O que seria? Para mim é isso, a coerência, né? Você tá pensando isso, mas tá sentindo aquilo, mas tá fazendo aquela coisa diferente. Então aí tem uma
uma desconexão. Uma Vamos trabalhar dissonância, sobre isso, né? E você construir esse processo de identificar, né? Onde a gente tá, se tá no ar, se tá na terra. Exatamente. Esses dias eu tava trazendo as crianças da escola, assim, tava com a moça que me ajuda em casa, e eu falei pra ela assim, agora eu voltei pro caminho. Daí ela, que é isso? Eu falei, voltei pro flow de Deus. Aí ela, da onde você tirou isso? Eu falei, não, porque o que eu tava fazendo, sei lá, na minha rotina ali, eu tava tão desconectada, e aí parece que é bem aquela coisa de você aceitar a realidade, né? Que como eu tenho ainda 2 pequenos, né? Então, a minha vida é bem agitada. Então, às vezes, as pessoas falam, meu, como é que você dá conta? Eu falei, cara, eu não sei. Tem horas que eu só tô fluindo, assim, né? Então, acho que tu se encontrar e voltar. E identificar que é um lugar de leveza, né? Porque não tem um segredo, porque às vezes você se desvia, né? Hoje de manhã, o meu marido foi viajar, tava viajando semana passada, e aí ele retornou, e essa semana ele tá aceleradaço, assim, daí foi ontem fazer um negócio, hoje foi pra Curitiba, e eu acordei de manhã grata. Eu falei assim, Deus, obrigada por me dar um homem que é agitado. Agitado no sentido... Ele é agitado, mas assim, ó, Sim, eu sou uma acelerado. pessoa que eu tenho muita facilidade, eu brinco de cavalo paraguai, sabe? Nem sei a teoria toda, mas eu brinco que, tipo assim, eu vou, só que chega no meio do caminho eu canso. E aí, quando eu vi o movimento dele, muito objetivo, sabe? Ele tem muito perfil parecido a mim, assim, ele vai, faz, finaliza. E aí eu paro no meio. E eu falei assim, Deus, obrigada por me dar um homem que vai até o final, que isso me faz caminhar mais. Claro. E aí hoje, quando ele tava lá, eu liguei e falei, amor, eu quero dizer que eu tô muito feliz por você. Que lindo. Que você fez isso, fez aquilo. Cara, tu me inspira pra eu continuar as coisas que eu tenho que fazer no meu dia. É o flow. E aí, tu reconhecer também as pessoas, porque isso também é um propósito. E entender que né? às vezes não é à toa que aquela pessoa está contigo, né? Sim, que essa é a complementação. diferença, né? Porque a gente é completamente diferente um do outro, né? Na nossa em relação. E a gente encontra isso às vezes também no trabalho. E aprender a olhar isso com leveza, né? E dizer, cara, eu não tenho, mas o outro tá me trazendo isso. Vamos olhar para essa forma de estar na vida? E aí aquela pessoa te joga de volta pro flow, né? Então, Enfim. a questão do que você falou de se inspirar com pessoas, né? Eu acho também super interessante, né? Poder estar colocando, né, essas questões de pessoas como inspiração, referentes. E quando a gente é jovem, às vezes a gente tá meio, né, perdido, não sei o que fazer, então assim, mas assim, eu tenho que falar que minha mãe, né, a Mila conhece, assim, foi um referente para eu me inspirar e continuar a coisas que às vezes eu achava impossível, né? E eu deixo, assim, mando um beijinho pra mamãe, que ama de paixão, papai também, não fica ciumento, mas assim, é aquelas pessoas que todo mundo temos que ter um referente, né? O marido, o irmão, o tio, o vô, primo, não importa a conexão, amigo, né? Às vezes até uma pessoa que tá na fama ali também, tem gente que se inspira, se ele conseguiu, então assim, até a questão do mapa, né, que eu falo dos potenciais, por que se ele consegue e eu não consigo? Por que essa pessoa, como que ela fez para conseguir, né? Então assim, todos temos as capacidades de transformações, né? E às vezes a gente coloca no externo, né? E coloca no externo. E a capacidade, ela é nossa. Interna. Estava ouvindo uma pessoa dizendo assim, não tem problema financeiro. Se tu não tem dinheiro, vende. Vende o teu serviço. Né? E quantas vezes as pessoas ficam, né, olhando, tentando modelar e vivendo uma vida escassa, infeliz, porque não faz o que tem que ser feito. Coloca no externo a responsabilidade pelos seus resultados, pela sua vida. E quanto a gente precisa realmente ir para ação. Fazer o que tem que ser feito. Mas aí vem uma outra frase que eu tenho me pegado. O fazer o que tem que ser feito. Aí a pessoa vai para academia, fez porque tinha que ser feito. A gente precisa fazer o que tem que ser feito, mas com leveza, com amor, amor próprio, autoestima, autocuidado, porque só fazer porque tem que ser feito é uma vida vazia. É por alguém, né? É para provar Ou para alguém, é para bater um ponto ali, um protocolo, e é por ti. É por você. Né? A gente ouviu em algum lugar, né? Nós somos a nossa empresa. Foi ontem? Nós ouvimos? A nossa empresa, ela é do tamanho da nossa mentalidade. Nós somos a nossa empresa. Eu dizia isso quando me formei. A gente é a nossa empresa, né? Eu sou a minha empresa. Mas demorei para trazer isso para essa compreensão de relaxar, de viver, de contemplar aquele momento, né? E é tão mágico quando a gente sente isso.
e o crescimento, a evolução, o desenvolvimento, aí eu vou voltar para o flow. Ele entra em flow. Né? E as coisas acontecem de uma forma natural. Eu acho que é isso que é o flow. É a naturalidade que a vida vai acontecendo e trazendo aquilo que a gente busca. Exatamente. Esse estado de graça que você falou aí, né? Ai, que bom que ele vai, né? Que ele vai até o fim. Eu tenho sentido muito isso, porque eu troquei de departamento de novo, porque não deu certo o outro. E agora eu tenho paisagem. Nos 3 janelas que eu tenho, 4 janelas, vai dar uma para cada lado. E aquilo me trouxe um relax, eu cozinhar e olhar assim, e poder sentir, isso é sentir a gratidão. Sim. Porque seguidamente a gente fala, eu tenho que sentir, a gratidão não é só falar, mas esse estado de graça, né? De você estar ali, tem tanta coisa para fazer ainda, mas eu tô bem aqui, eu tô no agora. É essa sensação, assim, né? De estar presente. Naquele momento simples, eu tô cozinhando e olhando para a janela, olhando lá os montes lá. Então, é uma questão, às vezes, vocês viram que tem as meditações, né? E uma das formas tem as meditações ativas. Não precisa ficar on, né? Porque tem gente que fala que não consegue. Sim. E aí eu digo, dança, pinta, lava uma louça. Tá meditando. Logo né? lava a louça. Logo lava a louça. Né? Lava a louça, não gosta? Odiava. Eu gosto. Agora eu gosto. Eu gosto Agora eu lavar a gosto. louça. Não tem Eu problema. gosto de lavar, não gosto de secar. Eu prefiro dançar. Então tá. Também dançar. Mas a gente dança lavando a louça. Sim. Entende? Foi a música, Foi mas a estratégia. música. Isso mesmo. Mas assim, essas questões assim do dia a dia, né? Ai, não tenho tempo para meditar, não tenho tempo para... Gente, às vezes são 10 minutinhos nas coisas da vida real, né? Do dia a dia. Sim. Então assim, se permitir esse momento. Então assim, E também descobrir qual que é o teu melhor horário, né? Pra fazer isso. também... E olhar pra tua rotina e respeitar Respeitar a o tua rotina do teu corpo, Sim. né? Porque o que eu percebo? Pra mim, pro meu cognitivo, eu funciono muito, eu sou da manhã. Então, se eu acordar às 5 da manhã, eu gosto de correr cedo. Agora tá frio, não tô conseguindo. Mas hoje eu tava pensando, amanhã eu preciso ir. Porque já faz 3 semanas que eu não vou. 2, olha só, eu botando 3. Faz 3 semanas que eu não vou. Então, assim, tu ser intencional e tu entender que a tua rotina exige que você ache um horário que seja tranquilo pra você. Então, para mim, as minhas meditações, minhas orações, todo o meu processo de escrita tem que ser de manhã, sabe? Então, tipo, às vezes eu acordo às 5, às vezes agora tá mais friozinho às 6. Então, eu sei que das 6 até às 8 eu tenho um time para fazer as minhas coisas. Porque depois a minha rotina começa. Agora, à noite, eu não consigo. Então, porque eu já tô exausta. Cada um né? vai ter E aí, cada uma vai tendo. Eu acho que essa é a Sim. ideia, assim, de você entender, porque que nem atividade física, todos esses processos, pra mim, tem que ser primeiro horário da manhã, sabe? Porque pra mim, eu funciono melhor dessa forma. Tem gente que já gosta de fazer à noite, no meio da tarde, no meio da manhã, e eu acho isso belíssimo, né? Porque às vezes hoje com a minha rotina não Eu dá. acordo se fizer à noite. Eu já acho belíssimo quem consegue acordar às 5 da manhã. Feliz, né? E treinar. Hoje eu consegui. Mas sabe que quando eu acordo, quando eu consigo começar minhas atividades cedo, eu sinto que é uma produtividade diferente. Sim. Mas eu tenho uma característica que, determinado horário da noite, se eu ainda estou acordada e eu pego um livro, por exemplo, eu me acendo. Sim. E se Sério? deixar, eu vou até 2, 3 3. da manhã lendo, estudando. E assim, eu tô tentando mudar essa prática para o turno da manhã, justamente porque senão eu vou dormindo, vou acordar até muito tarde. E aí, né, de manhã cedo tem os compromissos pra gente, né? Quem tem empresa, né, tem cliente para atender, tem processos para fazer. Então, é algo que eu tô tentando, mas no inverno, eu confesso que é difícil. Eu digo que eu sou como o sol. No verão eu acordo cedo e no inverno eu acordo tarde. Boa teoria. Boa teoria. Acho que nós vamos ter que fechar nosso horário. Estamos já no finalzinho do nosso podcast. Então... E vamos concluir algumas questões que a gente conversou aqui. Ótimo. Né? Acho que vencemos, né? Essa é uma primeira etapa. Eu acho que podemos deixar uma reflexão, então, cada uma, o que vocês acham? Sim. Um convite, né, para que vocês nos assistam, comentem se vocês gostaram, se vocês têm vontade de... O que mais vocês gostariam de saber das psicólogas na vida real, que pode trazer aí contribuições para vocês. Eu estou muito feliz de estar aqui inaugurando esse nosso projeto. Eu lembro que quando a gente estava na Cibal, que a gente falava muito em gestar projetos. Eu não tenho filhos e por uma escolha e questões, né, que
que o flow da vida não os trouxe. Sim. E a gente falava muito sobre isso, né? Então, esse é um projeto que o nosso podcast foi gestado, né? São alguns meses que a gente vem cultivando e acerta a data, e aí desacerta, e acerta encontros e desencontros. E hoje, então, contração, a gente... né? Contração, dilatação. Hoje a gente, então, trouxe a vida aí, o nosso projeto, com muito carinho. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. E é isso, né? Comentem, compartilhem. Eu acho que agora vamos fazer a nossa reflexão. Eu já encerro por aqui. Então Tá tá. bom. O que me veio aqui é a frase de Roberto Crema, que eu tenho inclusive no meu Instagram, a gente não cura ninguém, né? A gente não se cura sozinho, a gente se cura no encontro. Então, na vida real, é nesse caminho, nessa fricção do dia a dia, com as diferenças, onde a gente se conecta e pode uma curar a outra, né? A gente se permitir se curar. Eu lembro desse período nosso na Cibalc, que eu lembro que tu falou sobre projetos e tu me perguntou, Ju, tu tem projetos? Eu estava numa fase bem mais atribulada, no sentido com as crianças menores, né, fazem 2 anos. E eu parei e pensei e falei assim, meu Deus, eu não tenho projetos. Daí eu olhei para você e falei assim, eu não acredito que eu não tenho projetos. Eu tô sendo improdutiva na minha própria vida. Que eu acho que a Eliana falou, mas isso é bom. Vocês falaram, isso é bom também. E agora você falando, né, e a gente depois de 2 anos gerando, então, quero dizer assim, que por mais que você se sinta improdutiva na sua vida, toda improdutividade vai gerar algo, né? Porque não estar produtiva, muitas vezes a gente não está produtiva para o outro, mas nós estamos produtiva para as coisas nossas internas. E eu acho que é isso que importa, né? Então, o podcast ter voltado, né? O podcast não ter nascido, Sim, né? Nascido. Esse é o propósito, assim, para a gente poder se reconhecer dentro do nosso processo e identificar o que cada uma pode ser, né? E para que você também possa desfrutar desse tempo com a gente e às vezes ter algum insight sobre algo que você gostaria de desenvolver, algo que, né, que você gostaria de transformar na sua vida e também, se quiser dar dicas ou sugestões pra gente sobre temas, né? Porque hoje são mulheres, cada uma na sua faixa etária, cada uma vivendo um dilema, né? E a ideia aqui é a gente falar das realidades mesmo, né? A gente tirar um pouco dessa coisa da teoria, do padrão, né? Do padrão mental que tem que existir para que a gente possa se transformar nas nossas experiências, né? E nessas nossas rodadas de conversa aí. Sim, nossos cafés. Então, bom, eu queria fechar assim com uma leve assim sensação de que nós estamos em um caminho que é o caminho que a gente escolheu, né? Como ela falou, com um tempo que foi bem trabalhado, né? E estou muito, muito grata e muito feliz, né, depois de estar hoje com vocês aqui. E eu trago simplesmente que dentro dessas conversas que a gente vem tendo e vai ter, eu gostaria que as pessoas também, eu trago muito a questão do desafio e da autenticidade. É uma coisa que sempre ficou conversando comigo dentro do meu coração, né? Eu transmito e tento passar isso para as pessoas, seja autêntico, né? Seja aquilo que você acredita, né? Acredito que essa questão de autenticidade as pessoas deixam mais leve, né? Sem tantas questões sociais de ser quem você né? Deixar de ser, né, a pessoa que você é, enfim. Então é isso. Mulheres, acreditem no seu propósito, busquem a sua autenticidade, né? Eu tenho meu sotaque, não vai embora, e eu continuo falando. Então, eu amo, como eu disse, meu marido, o teu charme, né? Mas assim, muito tempo eu falei, não, eu tenho que falar melhor. Mas assim, aceitei meu sotaque. Agora eu amo meu sotaque. Eu acho maravilhoso. Né? Então, assim, sejam autênticas e busquem dentro de vocês aquilo que está no seu coração, o que vocês sentem, né? O que vocês sentem. É isso. Estou muito feliz aqui. Isso aí. Obrigada, muito meninas. obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.